Olá, seja bem-vindo. Aqui é o professor Sebastião. Nesse vídeo, farei a resolução de um exercício sobre Introdução à Programação e Algoritmo previsto na Base Nacional Comum Curricular, BNCC. A competência específica de matemática é a número 4 e a habilidade 05. O exercício pede para escrever um algoritmo em linguagem corrente. Então vamos escrever o algoritmo em linguagem corrente e logo após desenvolver esse algoritmo na linguagem de programação Scratch. Então fazer o algoritmo em linguagem corrente, iniciamos dando o nome ao algoritmo, irei chamar programa conversão. Esse é o nome do algoritmo. O passo seguinte é declarar as variáveis. Uma variável em computação é um espaço de memória reservada na memória do computador para armazenar algum dado. Para declarar a variável, utilizamos a seguinte palavra, var, que corresponde às 3 primeiras letras da palavra variável. Os dados que serão armazenados na memória do computador são a temperatura em graus Celsius, TC, e a temperatura em graus Fahrenheit, TF. Ambos os dados são números reais positivos. Então vamos anotar em nosso algoritmo. TC é um dado que utiliza números reais, então uma variável com números reais, real, variável real, e TF também é uma variável real. Uma vez declaradas as variáveis, iniciamos o processamento. Então vamos colocar a palavra início. Iniciando o algoritmo, o primeiro passo será a introdução do dado para fazer a conversão. O dado a ser inserido é a temperatura em graus Celsius. Então, essa introdução, vamos utilizar a palavra leia. Isso indica que a introdução do valor pelo teclado será lida pelo computador. Então, ele vai ter que ler o valor de TC, temperatura em graus Celsius. A seguir, o programa deve fazer a conversão da temperatura em graus Celsius para grau Fahrenheit. Então, na linha seguinte, inserimos TF, que é a temperatura em graus Fahrenheit, colocamos o símbolo de atribuição, que é uma seta com sentido para a esquerda, e a seguir a operação a ser realizada. A operação a ser realizada foi fornecida pelo enunciado 9TC é igual a 5, que multiplica TF menos 32. Observe que o valor vai ter que ser atribuído a TF, então vamos utilizar essa relação e isolar o valor de TF. Então, temos o seguinte, 9TC é igual a 5, multiplica TF menos 32. Então, temos que isolar TF, temperatura em graus Fahrenheit. Então, 5 muda de lado na equação, dividindo, vai ficar 9TC dividido por 5 é igual a TF menos 32. Mudamos o menos 32 de lado da equação, vai ficar 9TC dividido por 5 mais 32 igual a TF. Então já temos a equação, agora vamos inserir no algoritmo. Observe que o primeiro passo é a multiplicação de 9 por TC. Então vamos colocar, abre o parênteses, 9 multiplica TC. Fecha parênteses. Então observe que a operação de multiplicação é um asterisco. Essa expressão será dividida por 5. Então o sinal de divisão é uma barra e colocamos o 5. Então, no algoritmo, temos 9 multiplica TC dividido por 5, que é a primeira parte da equação. Falta agora somar mais 32. Então, já temos a expressão que vai ser atribuída ao valor de TF. Agora, vamos escrever na tela o valor de TF. Então, escreva TF e finaliza o algoritmo colocando a palavra fim. Vamos fazer esses mesmos procedimentos na linguagem de programação Scratch. Temos na tela a linguagem de programação Scratch. Então, o primeiro passo do algoritmo é declarar as variáveis. Então, vamos aqui no botão de variável. Vamos criar a primeira variável, atribuir um nome à primeira variável. Então, T maiúsculo C, é a nossa primeira variável do algoritmo. Ok. Mais outra variável, a outra variável TF. Ok. Já temos as duas variáveis. Agora vamos construir o algoritmo. Então vamos aqui em eventos, arrastar, clicar e arrastar.
esse bloco. Então, quando clicarmos a bandeira verde, vamos iniciar o algoritmo. O passo seguinte é fazer a leitura de TC. Então, vamos em Sensores, clicar sobre o bloco Pergunte e arrastar. E vamos inserir a frase a ser dita pelo sprite. O sprite é o bonequinho à direita. Então, vamos inserir, digite a temperatura em graus Celsius. Vamos testar, clicando na bandeira verde. Cliquei na bandeira verde, aparece o que foi inserido em Pergunte. Digite a temperatura em graus Celsius. Então, vamos digitar uma temperatura qualquer, 22, e dar OK. Não aconteceu nada, pois o programa está incompleto. A seguir, vamos atribuir o valor digitado à variável TC. Então, vamos mude a variável TC para a resposta. Então, vamos aqui em Sensores, clicar e arrastar resposta. Vamos testar, clicando na bandeira verde. Clicado na bandeira verde, vamos inserir 22, OK. Observe que o valor da variável TC mudou de 0 para 22. Vamos agora ao próximo passo do algoritmo, que é calcular a temperatura em graus Fahrenheit. Então, vamos novamente em variável, mude minha variável, a variável que será mudada, TF, e vamos substituir o valor de 0 pela expressão que transforma a temperatura de graus Celsius em grau Fahrenheit. Então, vamos em operadores. A primeira operação é a operação de multiplicação. Vamos multiplicar 9 por TC. Então, vamos em variáveis, buscar a variável TC e inserir. Então, 9 multiplica TC será dividido por 5. Então, vamos utilizar novamente operadores, o bloco de divisão. Vamos inserir na primeira parte e dividir por 5. Finalizando, vamos somar 32 ao resultado dessa operação. Então, vamos no bloco de soma, inserir na primeira parte e somar 32. E agora vamos inserir, substituindo o valor de 0. Então, temos a expressão que vai ser calculada e vai ser atribuído a TF. E finalizando o algoritmo, vamos escrever o valor de TF. Então, vamos em Aparência, vamos em Diga. O que ele vai dizer é o valor de TF. Vamos em Variável, TF. Ele vai dizer o valor de TF por 5 segundos. E vamos testar. Então, testando, digite a temperatura em graus Celsius. Vamos inserir 22 novamente. OK. O resultado é o sprite informando o valor da temperatura em graus Fahrenheit, 71,6. Podemos melhorar o programa inserindo um texto após o processamento. Vamos em Operadores, vamos em Junte, vamos colocar TF e aqui digitar a temperatura em Fahrenheit é espaço. E vamos colocar no bloco Diga, substituindo o Olá. E vamos aumentar aqui para 10 segundos. Vamos executar novamente. Vamos inserir 22, OK. E ele vai dizer a temperatura em Fahrenheit é 71,6. Podemos interromper a programação clicando no desenho em vermelho. Então, vamos executar novamente. Vamos colocar o valor de outra temperatura, 10 graus Celsius, OK. E ele vai calcular a temperatura em Fahrenheit. Beleza? Qualquer dúvida, deixe seu comentário. Um abraço, até a próxima. Tchau.